paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua Mashiach, meus irmãos. Gratidão, nós estamos aqui novamente com o segundo vídeo, né, irmãos? Gratidão. Para a gente trazer o esclarecimento, o local exato que as duas testemunhas vão ministrar durante o tempo de 1260 dias. Elas também têm um tempo. Exatamente. Né? Elas também têm um tempo de ministração de 1260 dias. E elas vão ministrar em um local específico, né? Elas vão ministrar no local específico. E nós vimos que as denominações Babilônia, eles querem trazer que Yahushalã, Jerusalém, Yahushalã, é o local da ministração para desviar o foco. Para desviar o foco. Por quê? Porque chegando o tempo de tribulação, não acontecendo a pregação em Yahushalã, nós não estamos na tribulação, não. Não são essas duas testemunhas. Não são essas duas testemunhas, né? Essa marca aí não é a marca da besta. Então, para que haja esclarecimento, nós vamos trazer aqui na palavra o ensino sobre a pregação das duas testemunhas, tá? Você vai ver em vídeo anterior que nós tínhamos um entendimento que as duas testemunhas ministravam em Yahushalã. Mas a palavra fala, Samuel, ele crescia em graça e conhecimento diante de Yahweh e dos homens. Nós já vimos ali que o filho, que é o Salvador, né? Yahshua, filho de Yahweh Altíssimo, ele veio à terra. Miriam só foi uma barriga de aluguel. José era um pai adotivo. Mas o filho é filho de Yahweh. Não é filho de nenhum ser humano criado. Ele é filho de Yahweh, saiu de dentro de Yahweh, foi gerado por Yahweh. Diferente das criaturas criadas pelas mãos de Yahshua. Então, amados irmãos, esse vídeo é para a gente trazer o esclarecimento para que não haja mais a mentira a reinar nessa terra. Conforme nós vimos a palavra que Eliseu, que é a representação daquele que recebeu o manto, a missão de continuar a obra com autoridade. Ali fala que ele recebeu porção dobrada, não é o dobro do poder, nem o dobro do espírito de Elias, mas é a representação de porção dobrada, é a herança da primogenitura, que era transferida para o primogênito. O primogênito recebia a porção dobrada da herança, né? Ali simplesmente mostrando que Eliseu transfere para Elias transfere para Eliseu a autoridade de primogênito. Então ele continua e ele vem sanear, né? A representação ali vem sanear. Você vai ver que Elias, né, Raial, Eliseu e Yahshua, eles são os únicos personagens que fazem multiplicação, né? De todos os profetas, não tem outro profeta que multiplicou. São só os dois, né? Nós vemos isso e nós vemos também a respeito de reviver, né? O reviver. Nós vemos que esses dois profetas são os únicos que fazem o reviver, né? Nós já vimos ali Moisés reviver alguma? Não. Nós já vimos um outro profeta reviver? Não. Somente Elias e Eliseu fazem o reviver. Representação dos dois cordeiros. Representação de Yahshua e de Micael. Representação de Yahshua
a árvore da vida, e Micael, o fruto da árvore da vida. Aqueles que trazem vida, né? Exatamente. Então, amados irmãos, quando nós estamos hoje sendo esclarecidos, nós vamos trazer agora a ministração das duas testemunhas. As duas testemunhas, você vê que até os ossos de Eliseu traziam vida, né? Aquele homem, quando ele foi lançado ali na cova que estavam os ossos de Eliseu, tocou nos ossos de Eliseu e foi revivido, mostrando claramente a unção, né? E a representação e quem ele representava. Ali, quando você vê os ossos de Eliseu, representa o quê? Eliseu, quando ele estava debaixo do domínio, né, da mulher. Estava morto, né? Estava morto. Por isso que a palavra fala, mesmo ele morto, ele exalava vida, né? Exatamente. Exalava vida. Mas cumprindo a palavra que diz, levanta tu que dormes, né? Desperta dentre os mortos, e Iau te esclarecerá. Te esclarecerá. E é isso que nós estamos fazendo agora no final dos tempos, trazendo o esclarecimento dos irmãos da verdade. Exatamente. Nós vamos fazer o invocar agora, você é convidado, você e sua família, invocar conosco. Assim seja. Invocar Iau que salva para junto de nós, para perto de nós, para que ele venha falar. Em nome de Yahshua. Em nome de Yahshua. Ó Yahshua, ó Yau, ó Yahshua, ó Yau, ó Yahshua, ó Yau, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Gratidão, Papai, fala conosco e esclarece teu povo. No nome de Yahshua. Fala conosco de forma audível e que tu possas nos dar a vitória, que haja o esclarecimento, que o império das trevas caia, Papai, diante da tua verdade. E assim seja feito a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yau, grato a Yahshua, grato a Yau. E assim seja feita a vontade de Papai Yahshua, Yau que salva. Assim seja. Hoje você entende porque Yau que salva, né? Então, amados irmãos, quando eu falei a respeito de Elias e Eliseu, ele é uma representação de Elias, Papai Yahshua, e Eliseu, fazendo um link de Eliseu com aquele que levanta o exército de ossos secos. Eram ossos, como ele também tem a representação de Eliseu na sepultura, como ossos. Ele se levanta e ele levanta um grande exército. Ele levanta um grande exército. Inicialmente é um exército de quanto? De 300. Porque são referidos como a primícia das primícias. E, posteriormente, ele levanta um grande exército de 144 mil. Esses 144 mil referidos como os primogênitos. E os 300 são os primogênitos dos primogênitos, ou primícia das primícias, que é entregue para o sumo sacerdote. Exatamente. Então, amados irmãos, quando nós falamos aqui, nós vamos abrir primeiramente em Apocalipse 14. Vamos trazer o esclarecimento a respeito, das duas testemunhas, tá? Vamos lá. Olha aqui. Apocalipse 14, 6. Diz assim, ó. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, de toda tribo, toda nação, tribo, língua e povo. Ele dizia em alta voz: temei a Iau e tributai-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. Viu?
Então, quando ele fala aqui, ele está referindo o mesmo de Apocalipse 12. Apocalipse 12, presta atenção, irmãos. Apocalipse 12, versículo 5, olha só, versículo 5. Ela, a mulher, deu à luz um filho. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de seu trono. Olha só, irmãos. Então, a palavra fala, ela deu à luz, a mulher, né, deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de seu trono. A gente já fez o estudo. Junto de a face de a face esquerda, que é Micael, e do seu trono, que é Gabriel, que é o meio de transporte. Exatamente. Porque os querubins têm asa e os filhos de Alcha não têm asa. Por isso que os querubins são referidos como planeta errantes. Por isso as estrelas são fixas no céu, não se movimentam, porque não tem asa. Vamos lá. Aí fala assim. E a mulher, quer dizer, Filadélfia, fugiu para o deserto, onde Ial lhe havia preparado um lugar, para que fosse alimentada por 1260 dias. É o tempo, 1260 dias, 1260 dias. Faz um link aqui, ó, com Apocalipse 14:6. Um anjo que voava no céu. Por quê? É um anjo que está sobre um trono, que é um cavalo branco. Ele anuncia o evangelho e ele está guardando essa mensagem para ser estocada no celeiro, como José, no período da sexta era, representação da sexta-feira, que se acumulava o alimento em dobro. Exatamente. Porque no sábado, quer dizer, no sétimo dia, não caía alimento. E esse que está referido, ele guardou um alimento estocado para toda tribo, nação, língua e povo. No período de tribulação, ele armazenou no celeiro essa mensagem. E o que ele fala? Ele fala, temei Ial e tributai-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento, ou seja, o julgamento chegou. Porque as nações da terra estão passando por um julgamento para ver se eles adoram Ial ou o dragão e o antimachia. Por isso que ele está falando. Chegou a adorar aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes de água. Quem? Adorar Ial. Adorar Ial, que fez o céu e a terra. Adorar Ial, que fez o céu e a terra. Entenderam, irmãos? Aí a gente continua. Ele fala assim, esse tempo, o que estava sendo propagado? Estava sendo propagado a adoração do dragão e a adoração do antimachia Emanuel. Isso está onde? Está em Apocalipse 13, olha só. No Apocalipse 13. Apocalipse 13, versículo 3 diz assim, uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta e adorou o dragão, que por ter entregue a autoridade à besta, e adorou a besta, dizendo, quem é comparado à besta e quem pode lutar contra ela? Viu? Aqui eles estão adorando, a terra inteira está adorando quem? Adorando esses dois personagens, adorando o dragão e adorando a besta, o Emanuel, adorando os dois. Então, vocês estão adorando os dois, esse anjo, ele deixou essa mensagem, não adore a criatura, adore o Criador, não adore a criatura, adore o Criador de todas as coisas. Por isso que ele fala assim, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar
e as fontes, ou seja, adore o Criador e não a criatura criada. Exatamente. Entendeu? Então ele deixa essa mensagem porque ele acumula no celeiro para o tempo de vacas magras, que é o tempo de 42 meses. É o tempo de 42 meses. Não é o tempo de 7 anos. Tá entendendo? Não é o tempo de 7 anos. Por quê? Se baseia naquela passagem assim, ó. Vai fazer um pacto com muitos por 7 anos. E na metade vai romper o pacto. Por quê? Porque esse pacto que está sendo feito não é o pacto de Emanuel. É o pacto do dragão. Porque o dragão está prestes a perder o quê? Está prestes a perder a sua mordomia lá em cima. E ele faz um pacto para ele vir à terra e ser bem recebido. Só que ele perde na metade dos 7 anos. Por que a metade dos 7 anos? Porque o ministério de Filadélfia é de 3 anos e meio aproximadamente, 1260 dias. Quando metade, entendeu, dos 7, a ascensão de Filadélfia, ele destrona Satanás. Satanás cai por terra e quebra o pacto. Porque agora ele não pode mais cumprir. Não pode receber mais. Não pode responder orações. Exato. Ele não pode mais perdoar dívidas, abençoar. Então ele faz um pacto e ele quebra na metade. Por quê? Porque ele perde a mordomia. Exatamente. E é mal interpretado falando que esse pacto de 7 anos é do antimachia. Não é do antimachia. O antimachia ele tem um prazo definido, que é o tempo de vacas magras, que são 42 meses. Vamos ver isso aqui? Apocalipse 13. Apocalipse 15, 13. 13, 5. Apocalipse 13, 5. Olha só. Diz assim. Presta atenção, irmãos. 13, versículo 5. Foi dado à besta uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses. Está vendo aqui? 42 meses é o período de tribulação. 42 meses é a representação de 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses. Então, não é 7 anos. Por quê? Se fosse 7 anos, é a interpretação errada lá, que faz um pacto com muitos por uma semana. Não é o antimachia que faz um pacto de uma semana, é o dragão que exatamente faz o pacto de uma semana. Aí o que acontece? Acontece que aqui 42 meses foi o tempo determinado para o antimachia agir, e aí ele faz o que ele quer. Exatamente. Inclusive até guerra contra os santos do Altíssimo. E os vence. Aí tá. Aí, se fosse 7 anos de tribulação, a profecia do Salmo 90 já teria o quê? Já teria se cumprido, mas não se cumpriu. E ele vai, se for 7 anos, vai fazer 82 anos. Exatamente. Porque já estamos no ano, calendário lunar, já estamos com 75 anos no calendário lunar. E nem começou ainda a tribulação de 7 anos. Não, e nem começou, porque não vai começar. A tribulação é de 42 meses. Exatamente. Por isso que é 42 meses para se cumprir os 80 anos do Salmo 90. O Salmo 90. Porque no Salmo 90 fala que a geração é de 70 a 80. E é por isso que a parábola da figueira, né, fala que papai contou em Lucas, fala que não vai passar essa geração sem que tudo aconteça. Então, o que acontece hoje? Acontece que é a interpretação carnal da Escritura. Exatamente. Que foi feito ali pelas denominações, pela Babilônia, e o mensageiro de Sardes continua ensinando isto. Por quê? Porque ele é de Sardes. Entendeu, irmãos? Então vamos lá. Aqui fala assim, olha. Quando fala o Salmo 90, ele faz um link. Vamos lá no Salmo 90? Então, amados, olha aqui, o Salmo 90. Diz assim, ó. Salmo 90, versículo 10. Diz assim: 70 anos é o tempo da nossa vida, 80 anos se ela for vigorosa. A maior parte dela é fadiga e mesquinhez, pois passam depressa e nós voamos. Aí ele continua falando assim, no versículo 12. Ó,
ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que tenhamos coração sábio, ou, em outra tradução, alcancemos a sabedoria. Aí ele fala, volta e até quando? Tem piedade de teus servos. Então ele está falando que estão aguardando um cumprimento de dias, porque ele fala, ensina-nos a contar os nossos dias. Faz um link com Apocalipse 12, olha só. Apocalipse 12, ele está falando assim, olha irmãos, presta atenção. Apocalipse 12. 12:6. E a mulher fugiu para o deserto, onde Iau lhe havia preparado um lugar, que fosse alimentada por 1260 dias. Esse 1260 dias é o tempo desses que estão aguardando. Esses que estão aguardando a redenção. Exatamente. Esses que vão sair do exílio. Por isso que ele fala, esses temente a Iau, fala assim, até quando, Iau? Olha só, começa falando assim, ó, versículo 12, Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que tenhamos coração sábio. Volta, Iau, até quando tem piedade dos teus servos. Então, eles estão aguardando que a redenção. Exatamente. Estão aguardando a redenção. E eles mesmos citam. Ensina-nos a contar os nossos dias, fazendo o link com o quê? Com os 1260 dias que eles estão sendo alimentados. Exatamente. Entendeu? Por quê? Porque a outra mulher que vai ser alimentada, essa outra mulher aqui, ó, essa outra mulher no versículo 13, ó, já é outra mulher, né? Essa é outra mulher. Essa mulher aqui vai ser deixada. Uma mulher vai ser tomada e uma mulher vai ser deixada. Uma mulher vai ser tomada e uma mulher vai ser deixada. A mulher que vai ser deixada é essa 13 aqui, ó. Ao ver que for expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher que dera à luz o filho varão. Olha aqui, ela deu à luz o filho varão. Por quê? Porque lá em cima o filho varão também é mulher. Porque é a igreja Filadélfia. Igreja é referido como uma mulher. Então, o filho varão é homem e também mulher. Por quê? Porque é a representação da igreja. Igreja de Filadélfia. E essa mulher que deu à luz é a representação de quê? É a representação de Sardes, né? De Sardes, que deu à luz esses que vão sair de Sardes. Sai dela, povo meu, sai. Elas saíram de Sardes, saíram ali de Babilônia, das filhas de Babilônia. Exatamente. Então, vamos lá. Diz assim, ó. Ao ver que for expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher que dera à luz o filho varão. Ela, porém, recebeu as duas asas da grande águia, isso está em Ezequiel 17, para voar ao deserto, para o lugar que, longe da serpente, é alimentada por tempos e metade de um tempo. Você viu que aqui já não fala 1260 dias, porque essa aqui é outro personagem? Exatamente. Esse é outro personagem. Porque aqueles que estão esperando Iau, eles estão sendo alimentados por 1260 dias desde que o filho varão nasceu. E o filho varão nasceu dia 8 de abril de 2020. Esses estão contando os dias porque eles estão crescendo. Eles estão crescendo em graça e conhecimento diante de Iau e dos homens. Por isso eles estão crescendo e eles estão alcançando aquilo que a palavra fala no Salmo 90. No Salmo 90, versículo 12, fala: ensina-me a contar os nossos dias para que tenhamos coração sábio, para que alcance sabedoria. Estão crescendo em graça e conhecimento, alcançando a sabedoria durante esse período de 1260 dias. Exatamente, tremendo. Entendeu, irmão? Então, eles estão crescendo, mas o outro grupo não. E por que eles são contados os dias? Porque eles são um povo que Iau os considera como filhos. Iau conta dias de filhos. Iau conta dia de filhos. Iau conta dia de filhos. Olha só. Iau conta os dias de filhos. Isso está em Gênesis. Vamos lá. Gênesis 5. Gênesis 5. Olha só. Gênesis 5. Gênesis 5. Aqui fala assim, ó. Eis o livro da descendência de Adão no dia que Iau criou Adão. Ele fez a semelhança de Iau,
Homem e mulher, ele os criou. Abençoou e deu-lhes nome de homem, no dia em que foram criados, né? Aí que fala, Adão completou 130 anos, gerou filhos e filhas e a sua semelhança, conforme sua imagem, lhe deu o nome Sete. O tempo que viveu Adão foi do nascimento de Sete, foi 800 anos, gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Adão foi 930 anos e morreu. Quando Sete completou 105 anos, gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu 807 anos, gerou filhos e filhas. Toda a duração. Ele vai contando aqui as descendências e vai colocando o tempo de vida. Foi contando o tempo de vida. Está entendendo? Mas quando nós lemos Gênesis capítulo 4, versículo 17, quando fala a descendência de Caim, não se conta os dias de vida, não se conta os anos de vida. É simplesmente contado que houve filhos e quem era o filho, mas não se conta o tempo de existência. Exatamente. O tempo de existência. Então esse grupo aqui, ó, eles estão sendo considerados filhos. Enquanto o outro grupo que vai ser levado, a gente já fez o estudo aqui, vai ser levado para a Igreja Católica e vai ser alimentada pelos corvos, representação lá de Elias, que era alimentado por corvos. Os corvos ali é a representação de querubins. Olha só, depois que Satanás cair na terra, a Babilônia vai se tornar o quê? O covil de todo tipo de ave impura. Olha aqui, ave impura. Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse 18, queda de Babilônia. Ó, 18:1. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder e a terra ficou iluminada com sua glória. Aí ele gritou em voz poderosa: caiu, caiu Babilônia, a grande, a grande. Tornou-se moradia de demônios, abrigo de todo tipo de espíritos, abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes. Referindo-se a querubins, que aqueles seres que foram feitos no quinto dia e eles voavam sobre a terra. É esses anjos que são representação de aves, porque têm asas. E eles alimentaram Elias quando estava ali no tempo de tribulação, porque ele estava fugido. Ele estava no tempo de escassez, porque não chovia por 3 anos e meio, 3 anos e meio, 3 anos e meio, não choveu sobre a terra. E houve pobreza, houve escassez de alimento, viu? Fazendo um link com 3 anos e meio, 42 meses. Exatamente. Que é o link de que vai haver escassez nessa terra. E ali, essa mulher Babilônia, aqui fala, a mulher Sardes, fugiu para o deserto, onde a águia levou ela. E ela levou para ser refugiada longe do dragão, porque o dragão queria matar ela. Mas o dragão é Lúcifer, que caiu, o anjo ali, aquele ser repugnante, perseguindo a igreja, as denominações que vão se refugiar na católica. Exatamente. E vão ser alimentadas por esses demônios. Esse tipo de ave repugnante vai alimentar durante o período de escassez, fazendo um link com Elias, quando era alimentado pelos corvos. Exatamente. Entendeu? Tremendo. Então tá. Então, ótimo. Agora nós vamos para as duas testemunhas. Vamos lá. As duas testemunhas, elas vão pregar exatamente nesse período de escassez. Por quê? Porque são duas testemunhas, Macha e Elias. Raial e Macha. São duas testemunhas. Durante a testemunho de Macha, né, que foi o período ali que ele tirou o povo do Egito e conduziu eles no deserto. E o período de Elias foi que ele bateu de frente com Jezabel e também bateu de frente com os profetas de Baal. Durante esses dois testemunhos, esses dois profetas, eles são mantidos vivos, tá, irmãos? Mantidos vivos. Por quê? Porque, primeiro, Elias, Raial, ele subiu num carro de fogo. Carro de fogo é a representação de um querubim. Subiu. E eles são
cuidados lá em cima. Por quê? Por os remanescentes de Filadélfia, representação da tribo de Benjamim que não desceu para a terra, que não foi para o Egito. Exatamente. Né? São os remanescentes, aqueles que não se dobraram a Baal. Então lá em cima vão alimentar eles do quê? Da árvore da vida. E dão a eles o pão. Agora, Macha morreu. Ele morreu. E ele foi revivido. Revivido por quem? Por Micael. Micael guerreou contra Satanás pelo corpo de Macha. E venceu. E com isso, reviveu ele. Exatamente. E quando reviveu ele, ele voltou à vida no mesmo corpo. Os dois se apresentam para Papai Yahshua, lá no Monte da Transfiguração. Os dois vieram vivos, em corpo humano. Em corpo humano. E, junto com o Papai Yahshua, consolaram o Papai Yahshua, porque Papai Yahshua estava a caminho de Yahushalã. E eles vieram e consolaram o Papai Yahshua. Percebe? Eles vieram como espírito? Não, eles vieram em corpo humano. Tanto que Papai Yahshua estava no corpo humano, os dois estavam no corpo humano, e Pedro fala, deixa a gente fazer aqui uma tenda para cada um de vocês. Né? Uma tenda para cada um. Então, ali quando Macha vem, Macha já tinha sido revivido, e não ressuscitado, revivido, porque ele voltou no mesmo corpo. Exatamente. Entendeu? Voltou no mesmo corpo. E a gente já falou, ali a representação dos dois personagens que trazia a vida, né? Elias e Eliseu, representação de Papai Yahshua e Micael. Ok? Então Micael, quando brigou pelo corpo de Macha, é para quê? Fazer com o corpo morto? Não. Pegou para dar a vida dele de volta. Exatamente. Porque ele tinha um ministério para ser feito. Tá? Então, vamos continuar. Aí nós chegamos aqui, em Apocalipse 14, nós paramos. Vamos voltar lá. Apocalipse 14. Começamos de novo. O primeiro anjo é aquele que está voando, é aquele que está sobre o querubim. Ou seja, aquele que está com o filho varão, que também é a mulher igreja Filadélfia, que está ministrando durante 1260 dias. 1260 dias. Ele está sentado no seu trono. Exatamente. Entendeu? Por isso que Apocalipse 2 foi arrebatado para junto de Yahweh do seu trono. Esse Yahweh aqui não é Yahweh, porque Yahweh é invisível. E ele habita na luz inacessível. E ninguém pode chegar lá. E ele também não desce de lá. Por quê? Porque ele não se rebaixa. Mas ele é manifesto na antiga aliança pelo anjo de Yahweh. O anjo de Yahweh é Micael, quando aparecia durante a noite. E quando aparecia durante o dia, era Yahshua. Por isso a representação do sol foi feito os dois grandes astros para dominar o sol durante o dia e a lua durante a noite. E a lua sempre estava com as suas estrelas. Exatamente. É o link de Micael, que é o chefe do exército de Yahweh, que são as estrelas. Exatamente. É cansativo, irmão, porque tem que voltar nos preceitos básicos, né? Continuando. Versículo 8. Versículo 8. O primeiro ministério, 1260 dias. Aí ele sobe. E quando ele sobe, ele lança o dragão, a antiga serpente, Lúcifer, Satanás, por terra, junto com seus exércitos. Caiu. Aí é o ministério das duas testemunhas que entra em ação. Versículo 8. Outro anjo, o segundo, continuou. Viu aqui? Anjo. Caiu Babilônia, a grande, que embebedou todas as nações com o vinho do seu furor. Olha aqui, uma das duas testemunhas, esses dois anjos que vêm logo em seguida de Micael, são dois anjos enviados. É o link daqueles dois enviados para Sodoma. Então, aquele anjo que enviou os dois anjos para Sodoma é Micael, que é a semelhança de Yahshua. Ele enviou os dois anjos para Babilônia. Exatamente. E aqui, ó, é referido Babilônia. Lá não era Babilônia, era Sodoma.
Mas Sodoma é simbolicamente referido como Babilônia. Nós vamos ver isso, calma. Esse segundo anjo, ele fala, caiu Babilônia, e que embebedou todas as nações com vinho do seu furor. Tá? O outro, o terceiro, ele segue e fala, se alguém adora a besta e a sua imagem. São 3 personagens. O primeiro vem primeiro no ministério de 1260 dias, que é Micael. Sobe com seu exército, restaura ali o templo celestial, lança por terra Satanás e deixa aqui a mensagem do evangelho eterno, para não adorar a besta nem o dragão. Não, exatamente. Vem as 2 testemunhas enviadas. Um prega contra Babilônia e o outro prega contra a imagem, o antimachia. Ok? Até aí tá tranquilo? Tranquilo. Então, ótimo. Então, volta aqui no versículo 8. Você vai grifar. Diz assim, o segundo, o outro anjo, o segundo, continuou. Caiu a Babilônia, a grande. Você vai grifar aí, a grande. Você vai grifar a grande, ok? A grande. Aí, agora nós vamos no ministério das 2 testemunhas, Apocalipse 11. Apocalipse 11 diz assim, ó, versículo 3. As minhas 2 testemunhas, porém, permitirei que profetizem vestidas de saco durante 1260 dias. Olha aqui, é o mesmo tempo do ministério de Filadélfia. O ministério de Filadélfia foi 1260 dias. E o ministério das 2 testemunhas é 1260 dias. Exatamente. Entendeu? 1260 dias. Aí ele fala, profetizem vestidas de saco, quer dizer, é um pano de humilhação. Eles vão ser humilhados, né? Porque vem numa condição inferior. Exatamente. Durante 1260 dias. Essas são as 2 oliveiras. Os 2 hastes do candelabro. Não são 2 candelabros, são 2 hastes do candelabro, que estão diante do mestre da terra. Caso alguém queira prejudicá-la, sai fogo da boca que devora seus inimigos. Sim, se alguém pretendesse prejudicá-las, é deste modo que deveria morrer. Elas têm poder de fechar o céu. Aqui já está dando as dicas, né? Ela tem poder, nós fizemos 2 vídeos anteriores, nós estamos completando agora o estudo, porque nos vídeos anteriores nós falamos que a pregação era em Al-Shalom, e hoje nós estamos vendo que não é em Al-Shalom, que é o objetivo aqui desse. Então você volta nos outros, que lá você vai ter um esclarecimento bacana. Eu não tenho hoje tempo para a gente fazer todo o estudo. Então nós temos 2 vídeos falando sobre as 2 testemunhas anteriormente. E esse vídeo é para completar e ensinar, porque hoje nós temos o esclarecimento, porque a criança cresceu em graça e conhecimento. E a gente agora está abandonando todo o alimento de Babilônia e das filhas de Babilônia. Exatamente. E do mensageiro de Sardes. Continuando aqui. Ó. Elas têm poder fechar o céu para que não caia nenhuma chuva durante os dias de sua missão profética. Faz um link com Raial Elias, que fechou o céu durante 3 anos e 6 meses. Mostrando claramente que é 3 anos e 6 meses Exatamente. O ministério, né? Exatamente. Aí tem ainda o poder de transformar as águas em sangue, de ferir toda a terra com todo tipo de flagelo, quantas vezes quiser. Aqui faz um link com aquele que pregava aonde? No Egito. Né? Quem pregava no Egito ali e trazia punição para os egípcios. Ali Macha, ele é essa segunda testemunha. Continuando. Quando terminar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo combaterá contra elas, vencê-las-ás. Quando fala subir do abismo, porque ela vai ser morta. Vai descer ao abismo, vai trazer outros 7 espíritos piores do que ela junto nela. Entendeu? Aí o 7º também é o 8º. Esse é um estudo que depois nós vamos fazer. Aí ele continua falando assim: seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade. Aqui já deixa o grande, com letra maiúscula. Letra maiúscula. Para fazer o link com a grande cidade. A grande cidade que é Babilônia a Grande. Babilônia a Grande cidade. Aonde que é a Babilônia hoje? Nós vamos ver isso aqui. Vamos lá.
que se chama simbolicamente Sodoma e Egito. A pregação das denominações fala que isso aqui, ó, que simbolicamente Sodoma e Egito está falando em Al-Shalom, que fala, onde também o mestre delas foi emadeirado. O mestre delas foi emadeirado, fazendo link com Papai Alcha. Só que Papai Alcha não foi emadeirado na praça de cidade nenhuma. A palavra fala que Papai Alcha foi emadeirado fora dos muros, num local, num monte. Papai não foi emadeirado na praça de cidade nenhuma. Papai Alcha foi emadeirado fora de Al-Shalom. Fora de Al-Shalom, no monte. Aqui está falando de outro personagem. E aqui tem um segredo. Por que fica nesses segredos? Porque se fosse Al-Shalom, falava em Al-Shalom. Mas não fala em Al-Shalom porque tem um motivo. Essa praça da grande cidade aqui é a praça da grande cidade de Roma, onde o mestre delas também foi madeirado. Mestre é aquele que ensina a palavra da verdade. Aqui está referindo a Shaul Paulo. Exatamente. Shaul Paulo, ele não foi decapitado conforme a tradição católica. Shaul Paulo foi madeirado. Shaul Paulo fala assim, sejas meus imitadores como eu sou imitador de Alcha. E Alcha foi madeirado. Shaul Paulo também na sua morte imitou, sendo morto e madeirado também, e foi madeirado na praça da grande cidade, onde Nero costumava fazer o quê? Pegava os crentes e punha madeirado e depois punha fogo para iluminar a cidade, punha fogo. Shaul Paulo, que é esse aqui, ó, que foi morto na cidade de Roma, emadeirado. Ele não foi decapitado conforme o ensino de Babilônia. É porque a decapitação ali é para os incircuncisos, incircuncisos. Só os incircuncisos eram decapitados. Os ialdins, os israelitas eram mortos no madeiro. Exatamente. Tá entendendo? Os incircuncisos que era cortado a cabeça fora. Por isso que Shaul Paulo não teria uma morte de incircunciso, como faz o link lá quando Davi mata o filisteu. Ele mata o filisteu e dá uma morte para o filisteu de um incircunciso. Cortou a cabeça do filisteu. Exatamente. Porque essa era a morte do incircunciso. E Shaul Paulo era circuncidado. Exatamente. Ele tinha fé em Al. E ele morreu na praça da grande cidade, que simbolicamente se chama Sodoma e Egito. Por quê? Porque as duas testemunhas, elas vão para a cidade de Roma, o Vaticano, e vai ser lá que eles vão ministrar contra Babilônia e contra a besta, que vai ser colocado a imagem dela dentro do templo. Dentro do templo, mas todo mundo achava que o templo que estava se falando era o novo templo que vai ser edificado em Al-Shalom. Olha aqui para mim. Não vai ter templo edificado durante a tribulação. De novo, não vai ter templo edificado durante a tribulação, porque faz o link na antiga aliança, que Salomão, ele edificou o templo em tempo de paz. Salomão, que é a representação da sabedoria, ele edificou o templo na antiga aliança em tempo de paz. E a palavra fala que todas as suas regiões, todas as suas fronteiras estavam em paz, para que Salomão edificasse o templo. Faz um link com o quê? O período do milênio, aquele que é chamado sabedoria de Ial, que vai edificar o templo na terra, e não o antimachia. Não o antimachia. Por quê? Porque uma das características é a mão tem que estar limpa.
não pode ter sangue nas mãos. E a característica do anti-Machia, ele traz guerra, ele traz extermínio, ele traz morte. Ou seja, ele é o anjo da morte, a mão dele está totalmente suja de sangue. Vocês estão entendendo? Exatamente. A Babilônia e as filhas de Babilônia, por quê? Porque eles são perseguidores dos Yaldins, eles são perseguidores dos israelitas. Eles queriam desviar o enfoque para Yal-Shalom, falando que o templo vai ser reedificado em Yal-Shalom. O templo não vai ser colocado imagem dentro de templo edificado em Yal-Shalom. Vai ser colocada a imagem do anti-Machia dentro do Vaticano, dentro de Roma. Dentro de Roma que vai ser colocada essa imagem. Exatamente. E a pregação das duas testemunhas, como nós lemos em Apocalipse 14, um prega contra a Babilônia, e a Babilônia nós já sabemos que é a Igreja Católica, e o outro prega contra o anti-Machia, para falar de adoração, a imagem que é colocada dentro do templo para ser adorada. Qual templo? Templo de Yal? Não, é o templo de Vaticano, que é ali que é o rei de Babilônia, Satanás, Lúcifer. Exatamente. Então, a imagem vai ser colocada dentro do Vaticano para ser adorada. E a pregação das duas testemunhas vai ser na praça da grande cidade de Roma. De Roma. O Vaticano. Onde Shaul Paulo. Aonde Shaul Paulo foi emadeirado e morto, queimado. Está entendendo? Porque ele que, quando fala mestre, é aquele que ensina. Ele que ensinou. Ele que levou o evangelho para Roma. Ele que ensinou os romanos ao verdadeiro e ao Criador. Então, amados irmãos, quando fala, olha só, versículo 8. Seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente de Sodoma e Egito, fazendo um link com o quê? Sodoma foi destruída com fogo. Sodoma foi destruída com fogo. A Babilônia, a católica, também vai ser destruída com fogo. Vamos ver isso? Inclusive também, os dois anjos também foram em Sodoma. Foram os mesmos dois anjos. Os mesmos dois anjos. Os mesmos dois anjos, enviados por Micael. Micael ficou com Abraão, né? E enviou os dois anjos para ser testemunha ocular do pecado que se fazia em Sodoma. Exatamente. Aí, olha só, os dois voltam no final dos tempos para aquela cidade que simbolicamente é chamada de Sodoma e Egito. Sodoma é um local de podridão, de imundície, tá? Exatamente. É o que é em Roma, é um lugar de podridão e imundície, tá certo? Exatamente. E eles vão lá para acusar Babilônia do que ela faz. Eles vão lá como testemunha de acusação. As duas testemunhas de acusação vão em Roma acusar Babilônia. Por isso que o primeiro anjo o segundo anjo do Apocalipse 14, ele fala, caiu Babilônia. Está pregando contra Babilônia. E o terceiro anjo está pregando contra quem? Está pregando contra o anti-Machia, porque é dentro de Babilônia que vai ser colocado a imagem para ser adorada. Está entendendo? Vai ser lá. A cidade santa, Yal-Shalom. Vamos escrever aqui, ó. Yal-Shalom significa cidade de Yalcha, cidade de Yal que salva. Exatamente. Cidade de Yal que salva, cidade de Yalcha. É uma cidade que simbolicamente é maravilhosa, entendeu? Ela não pode ser amaldiçoada, porque Yal a abençoou. Então, quando fala aqui em código, na praça da grande cidade, onde o mestre delas foi emadeirado, não está falando de Yalcha, porque Yalcha não foi emadeirado na praça da grande cidade. Ele foi emadeirado em Yal-Shalom, fora dos muros. Você vai ler o evangelho de Lucas e vai ver, fora dos muros.
mostrando claramente que se falasse cidade de Roma, Roma já tinha destruído esta palavra. Exatamente. Tá entendendo? Roma já tinha destruído essa palavra. Falou em código para preservar. Falou em código para preservar a integridade da escritura. Exatamente. E no final dos tempos, vem o esclarecimento. Porque nós vimos no vídeo anterior, porque a verdade foi lançada por terra. E aqui agora na terra a verdade vai triunfar. Em nome de Alcha. Em nome de Alcha. Isso, eles queriam colocar toda a raiva, porque os Ialdins não aceitaram Jesus, o anti-Machia. Exatamente. Tá entendendo? Porque nós sabemos que o Machia chama Yalcha. Tá entendendo? Yalcha. Como que um Ialdin ia aceitar o nome Jesus, que em latim significa isto é um porco? Isto é um porco. E os Ialdins sabem muito bem que porco é algo abominável a Ial, impuro. Nunca o nome do Salvador, do Machia, poderia ser Jesus, que significa ser um porco. Esse é o engodo da igreja, que tem um rei Satanás comandando tudo. Tá entendendo? Mas Exatamente. isso vai cair por terra. Em pouco tempo. Em pouco tempo, no nome de Alcha. Por quê? Como essa cidade simbolicamente se chama Sodoma, ela foi destruída lá por fogo do céu. Essa Babilônia também vai ser destruída por fogo. Isso está onde? Apocalipse 18. Apocalipse 18, olha só. 18:8. Apocalipse 18:8. Diz assim. Pode ler 18:4. Tá, vamos ler. 18:4. Diz assim: Eu ouvi então outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu. Sai de onde? O anjo foi lá para tirar Ló. Para Isso. Ló sair. Os dois anjos foram lá para tirar Ló e a sua família de dentro da cidade. E aquelas duas testemunhas estão indo lá para tirar o quê? Tirar aqueles que estão prisioneiros no engano e na idolatria Exatamente. dessa mulher. O segundo anjo, a voz que vem, fala assim, ó: Sai dela, ó povo meu, porque para que não sejais cúmplices de seus pecados, porque seus pecados se amontoaram até o céu, e Ial se lembrou de suas iniquidades. Ial vai devolver a ela o que pagou, pagar-lhe o dobro, conforme suas obras, no cálice que ela misturou. Qual cálice? É o cálice de Apocalipse 17, o vinho da sua prostituição, e que deu a beber a todos os habitantes da terra. Aí ele fala assim, ó, vamos pegar no versículo 8. Por isso suas pragas virão num só dia. Viu aqui que as duas testemunhas, Macha, uma das duas testemunhas, ele tem o poder para colocar pragas nesses que estão lá na cidade, que simbolicamente se chama Sodoma e Egito, as pragas do Egito. Exatamente. Tá vendo? Babilônia aqui é essa cidade, a grande cidade. Roma tem uma grande cidade. Como nós já vimos que Yalchalan não é uma grande cidade. Não é. Não é. Nunca foi referido assim. Aí fala assim, ó, versículo 8, Apocalipse 18, 8. Por isso suas pragas virão num só dia, morte, luto e fome. E pelo fogo será devorada, porque o mestre Ial que a julgou é forte. Viu aqui, irmãos? Vai ser devorada pelo fogo, fazendo um link à praça da grande cidade, que simbolicamente se chama Sodoma, foi destruída por fogo. Essa Babilônia também vai ser destruída por fogo. E Egito, aonde que vem as pragas de Ial, contra aquele povo idólatra. Uma das pragas foi fogo cair do céu. Também, que é verdade. Uma das pragas era aquele fogo que caía, né? Então, amados irmãos, você está vendo aqui as conexões, o ensino de Babilônia, das filhas de Babilônia, que é a pregação, e a gente teve que sair completamente dela. Exatamente. Nós temos que sair completamente dela, do ensino dela, porque é um ensino enganoso, que vem lá do seu rei,
Quem é o rei de Babilônia? Lúcifer, conforme nós vimos no vídeo anterior de Isaías 14, o rei de Babilônia caiu e ele queria ser grande. Queria ser grande. E isso, irmãos, veja bem, a pregação das duas testemunhas será na praça da grande cidade de Roma, do Vaticano. Por isso você está vendo aqui a imagem. Exatamente. Por isso você está vendo aqui a imagem. Vai ser ali que as duas testemunhas vão estar pregando diretamente contra a Babilônia e contra a imagem que foi colocado dentro de Babilônia, dentro da Católica, dentro do Vaticano, para ser adorada. Exatamente. Está entendendo? Exatamente. As duas testemunhas vão estar pregando lá dentro. E não vai ter templo construído em Yal-Shalom em tempo de tribulação. Porque esse tempo de tribulação não foi permitido. Será permitido a construção do templo celestial e vai ser pelos anjos no período do milênio. Exatamente. No período do milênio. Tempo de paz. Tempo de conforme paz. O ministério de Salomão. Foi no tempo de paz que Salomão construiu o templo. E conforme Eclesiastes 1, versículo 9, diz: tudo é uma repetição, nada há de fato novo, mas tudo é uma repetição de algo que já aconteceu. Gratidão, amados irmãos. Gratidão, irmão. E eu falo assim com os irmãos, para você ser esclarecido, porque a palavra em Daniel 12 fala: os esclarecidos compreenderão. Eles compreenderão. Quando acontecer, as duas testemunhas vão estar na praça da grande cidade de Roma, Vaticano, pregando contra a Babilônia, que é a Igreja Católica, e pregando contra a imagem que vai ser colocada dentro do templo para ser adorada. Exatamente. E não em Yal-Shalom. E aí, tira da sua cabeça todo o ensino que já te ensinaram errado de Babilônia e das filhas de Babilônia. Porque a verdade chegou, ela foi derramada aqui, nesse tempo do fim, sobre a terra. E ela só volta, essa verdade, nós, os filhos da verdade, esses que são seres celestiais que vieram nesse final dos tempos, eles voltarão quando se completar o tempo deles aqui. 1260 dias. Exatamente. É o tempo dos filhos de Aush completar o ministério que, conforme o Salmo 90 diz: ensina-me a contar os meus dias. 1260 dias, tempo do filho varão, para que alcance o coração sábio, para que alcance a sabedoria. E você vê que os outros filhos de Aush que vêm ali, Macha e Raial, Elias, eles também têm 1260 dias. Contados, né? Contados. E quando completar o seu ministério, eles vão ser mortos. E os seus corpos estarão expostos na praça da grande cidade. Mas não vão permanecer ali, não. Vão ser ressuscitados. Eles sim, não vão reviver. Eles vão ser ressuscitados, vão receber um novo corpo glorificado. É o corpo que eles tinham antes, de anjos, antes de vir na condição humana. Aí sim, eles vão subir ao toque da trombeta de Yal, fazendo a convocação, para que se complete o número dos 144 mil, porque as duas testemunhas, eles fazem parte também ali do corpo de anciãos da igreja de Filadélfia. Exatamente. E ali sobe todos aqueles que morreram na perseguição, para completar o número dos 144 mil, para que eles possam herdar a herança Gratidão, papai. no tribunal do Mashiach. Gratidão. E assim seja, meus amados Assim irmãos. seja. Nós vamos concluir aqui esse estudo, esse ensino maravilhoso que traga aos irmãos esclarecimento. Tudo por quê? Porque Satanás, ele enganou o mundo inteiro. Conforme a palavra na Bíblia King James, né? Que fala assim, ó, caiu Satanás, o acusador dos nossos irmãos, porque ele estava no templo, acusando ali no templo a igreja, dizendo assim, ó, acabou, irmãos, acabou esse tempo dele.
Ele vai ser lançado por terra aquele acusador dos nossos irmãos que enganava o mundo inteiro. Na King James fala assim, que tinha capacidade de enganar o mundo inteiro. Exatamente. E, de fato, ele enganou por muito tempo, até que a verdade foi lançada por terra. E a verdade, ela veio para trazer o esclarecimento no final dos tempos. Gratidão, papai. Gratidão, papai. Nós vamos encerrar aqui com uma oração, invocando novamente o nome de papai e liberando para a sua vida o entendimento, no nome de Yahshua. Ó Yahshua, ó Yahshua, ó Yahshua, ó Yahshua, ó Yahshua, ó Yahshua, porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Papai, somos gratos pela Tua revelação. Gratidão, papai. Não é nada que nós trouxemos de nós, Nada, mas é que Tu nos enviaste para que falássemos por Ti, papai, sim, meu pai. essas verdades, porque Tu ama os Teus filhos e não quer que mais sejam enganados, Sim, meu pai. que a verdade possa triunfar sobre a mentira, papai, Em nome de Yahshua. e que nesse final dos tempos haja esclarecimento, no nome de Yahshua, o Mashiach. Em nome de Yahshua, pai. E assim seja feito a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja. Assim seja. Gratidão, amados irmãos. Gratidão. Que vocês fiquem na paz de Yahshua e Yahweh abençoe o tempo de vocês e que vocês possam também fazer parte desse grupo seleto dos 300. Ou não, que vocês possam acordar e poder se fortalecer para que possam enfrentar o antimachia e que possam também, na fé, herdar a sua parte da herança. Mas sabendo que a herança será dos 144 mil que ficarão, vão ser através da morte. Da morte. Né? Mas nada se compara àquilo que está reservado para os vencedores. Verdade. Gratidão, papai. Gratidão. Que vocês fiquem na paz de Yahshua. Até o próximo estudo. Fiquem todos na paz de Yahshua. Paz de Yahshua, irmãos.